Olá, pessoal. Aqui quem fala é Victor Andrade. Sou docente do IFAL Campus Murici. E hoje eu vou abordar o tema do lixo ao luxo, as aplicações do soro de leite na indústria de alimentos. Inicialmente, gostaria de agradecer à comissão organizadora do segundo CONAC pelo convite e ao Campus Barreiros, que está organizando esse evento. Antes de qualquer coisa, eu vou falar um pouco da minha relação com o tema. Eu sou graduado em Tecnologia em Laticínios, estudei no Instituto Federal de Alagoas, Campus Satuba, de 2007 a 2010, e o meu primeiro contato com o tema foi em 2007, em uma visita técnica na qual eu tive a oportunidade de conhecer um laticínio no sertão de Alagoas, e lá o responsável técnico pela indústria, ao mostrar o processo de fabricação do queijo, mostrou o quanto era desperdiçado de soro, e que apenas uma pequena parte daquele soro era aproveitado para alimentação animal. Aquilo me causou uma angústia, e em 2008 procurei uma professora do campus, à época, e fiz uma proposta de desenvolver um produto, uma bebida láctea à base de soro, que fosse rica em proteína. Nessa época eu sonhava em desenvolver uma bebida láctea tipo Iopro, que é bastante consumida na atualidade. Mas na época, por não ter infraestrutura no campus e também não ter maturidade, por estar iniciando a graduação, a proposta de projeto não foi colocada para frente e fiz um outro projeto relacionado à produção e avaliação da qualidade do leite produzido no estado de Alagoas. Entretanto, aquela angústia permanecia. Então, em 2009, escrevi um outro projeto intitulado Caracterização Físico-Química e Avaliação Sensorial de Sobremesa Láctea, com polpa de maracujá obtida a partir do aproveitamento do soro de queijo tipo coalho. E nesse projeto eu tive a oportunidade de desenvolver um produto utilizando o soro. Era uma sobremesa muito parecida com o mousse de maracujá, entretanto, possuía uma alta quantidade de proteína, um baixo teor calórico, por não apresentar a mesma quantidade de açúcar que um mousse tradicional possui, e um baixo teor de gordura, uma vez que a base dessa sobremesa era a ricota, e é um queijo dietético com baixo índice calórico, baixo teor de gordura. Então, foi um produto bastante aceito nessa avaliação sensorial, foi publicado trabalhos relacionados à pesquisa. Entretanto, eu fui ao mestrado, e no mestrado continuei os meus estudos sobre soro, e percebi que existiam outros potenciais relacionados a esse subproduto. Então, como minha linha de pesquisa no mestrado era soro de leite, eu busquei utilizá-lo no processo de secagem da própolis vermelha, que é um produto que tem diversos princípios bioativos e que, infelizmente, é insolúvel em água. Então, para fazer o processo de secagem desse produto, é inviável sem um material de parede que seja solúvel, porque a própolis ela é solúvel em álcool, e no processo de secagem por spray dye isso é inviável por conta das altas temperaturas utilizadas. Então era necessário utilizar um outro agente emulsificante, e eu utilizei o soro nessa perspectiva. Além de enriquecer o pó nutricionalmente, possibilitou o desenvolvimento de um pó enriquecido com própolis e que era estável ao processo de secagem. Mas qual é a origem do soro de leite? Então, já deu para perceber que a origem do soro de leite, de forma bem direta, é a partir da fabricação do queijo. Então, esse soro ele vai ser proveniente da fabricação de queijos de coagulação enzimática, ou seja, coagulação rápida, que pode ser queijos frescos ou queijos acidificados. Então, aí a gente pode ter diferentes tipos de soro. Aquele queijo fresco, por exemplo, um queijo coalho, um queijo mussarela, um queijo cheddar, nós teremos um soro de queijo doce. Entretanto, o soro é obtido a partir
de um cottage, de uma ricota, ele é considerado um soro de queijo ácido. E essas características vão influenciar diretamente nos produtos que serão desenvolvidos a partir desse soro. Então, esse soro que é produzido pelos laticínios e pelas queijarias é um importante subproduto para a indústria de alimentos. E aproveitá-lo traz diversos benefícios. São benefícios ambientais, benefícios econômicos e benefícios nutricionais. E aí vem a pergunta: por que do lixo ao luxo? Então, quando a gente fala dos benefícios nutricionais, dos benefícios ambientais, é porque esse soro, culturalmente, até hoje, parte dele é destinado à alimentação animal. Eu vou mostrar um vídeo que representa bem o que eu estou falando. Então, nós temos aqui um curral de porcos, onde esses animais eles são alimentados com soro, ou seja, no coxo dele tem soro à vontade. Então, eles têm a disponibilidade de se alimentar com soro durante todo o dia. Esse produtor, ele armazena o soro nessa caixa d'água, que é levada por essa tubulação até uma caixa onde ele observa se existe, com a boia para ter a regulação do volume. À medida em que os porcos eles vão consumindo, vai. Então, com o objetivo de diminuir os custos na produção, na criação desses porcos, porque as rações animais têm um elevado custo, o soro, por ser altamente nutritivo, eles são utilizados para a alimentação desses animais. Um outro destino para esse soro, uma vez que o volume de produção é muito alto, é o descarte. E aí, só fazendo uma correção, quando eu falo do lixo, na verdade eu estou falando normalmente relacionado a resíduos sólidos. Entretanto, o soro ele é um efluente, então a tendência é dele ser descartados ou diretamente no solo ou em corpos d'água. E isso causa um grande prejuízo para o meio ambiente. Então, nós temos, durante a produção do soro de leite, um elevado elevado volume, uma vez que o queijo é um dos derivados mais produzidos no nosso país. E o que acontece? Durante muito tempo ele foi considerado um resíduo. Isso fazia com que esse soro, quando não destinado para alimentação animal, fosse descartado. E descartado no meio ambiente sem nenhum tratamento prévio, ou seja, sem nenhum controle da matéria orgânica presente nesse soro. Então, por ele ser rico em proteínas, rico em lactose, existe aí uma quantidade de matéria orgânica que será potencialmente poluidora de rios, lagos e lagoas, uma vez que vai aumentar a demanda bioquímica por oxigênio, restringindo o oxigênio para os seres aquáticos. Um outro benefício do uso do soro é a questão econômica. Como eu falei anteriormente, existe um grande volume de soro produzido. E esse soro, ainda na forma líquida, ele pode ser utilizado na fabricação de diversos produtos, entre eles bebidas lácteas, pode ser utilizado na fabricação de ricota, soro em pó, concentrado proteico. Então, à medida que a gente vai agregando processos neste soro, a gente vai aumentando o valor agregado em cima desse soro. Então, somente o fato de misturar um soro líquido ao leite e fazer uma bebida láctea fermentada, além de não jogar esse soro fora, eu vou estar reduzindo o custo do iogurte, aproveitando parte desse soro, tornando esse iogurte mais barato na hora da produção. E à medida em que eu vou agregando essas tecnologias, eu vou podendo cobrar cada vez mais caro por esse subproduto. E tudo isso se dá graças às proteínas presentes no soro, pois elas desempenham papéis importantes na formulação de alimentos. Um outro benefício
é o nutricional. Aqui é uma propaganda de uma bebida láctea, não fermentada. Provavelmente vocês já devam saber qual é, mas na frente eu vou falar sobre ela. Aqui, basicamente, já atribui boa parte dos benefícios das proteínas do soro. Então, são proteínas de alto valor biológico. Esses nutrientes, eles contribuem para a recuperação muscular, saciedade. Além de ser rico em proteínas, é rico em cálcio, baixo em teor de gordura. A única coisa que o soro ele não é zero lactose, uma vez que a maior parte da lactose presente no leite vai para o soro. Isso só seria possível se fosse adicionado alguma enzima, no caso a lactase, para fazer a degradação dessa lactose presente. Ele é zero adição de açúcar, uma vez que o soro em si, o açúcar que já vem nele, é o proveniente do leite. Para a gente conhecer bem a composição desse soro, ela é dividida da seguinte forma. Então, 0,84 a 0,9% desse soro, na composição desse soro, são proteínas, que estão divididas em alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina e soroalbumina. De 4,9 a 5,1% é de carboidrato, que seria a lactose. De 0,5 a 0,7, sais minerais, principalmente cálcio e zinco. E temos ainda traços de vitaminas do complexo B, uma vez que durante o processo de fabricação, desde a pasteurização até o processo de fabricação do queijo, a aplicação de calor. E esse calor, muitas vezes, faz com que haja uma perda das demais vitaminas desse soro. Somando tudo isso, a gente vai ter, em média, 7% de extrato seco total. Os outros 93% é água, umidade. Então, uma alternativa para se utilizar esse soro, fazer com que diminua o volume desse soro, é eliminar toda essa umidade. Então, ainda sobre os aspectos nutricionais, a gente precisa entender um pouquinho sobre as características das proteínas do soro, pois essas correspondem a 20% de todas as proteínas do leite. Então, a gente sabe que no leite tem, em média, 3% de proteína, 3,2% de proteína, e destes, 20% é proteínas do soro. E dessas proteínas do soro, 70% a 80% são a alfa-lactoalbumina e beta-lactoglobulina. E além desta, nós temos a soroalbumina e imunoglobulinas, algumas proteases, peptonas, lactoferrina, lactoperoxidase, entre outras enzimas. Mas, basicamente, essas proteínas são compostas por essas duas proteínas, lactoalbumina e beta-lactoglobulina. E aí, algo muito importante que a gente precisa entender sobre essas proteínas é a estabilidade delas ao calor, uma vez que boa parte dos processos que serão utilizados para a fabricação de derivados ou subprodutos a partir do soro vai levar processo térmico. Então, as proteínas que são mais termoestáveis são a alfa-lactoalbumina, seguida da beta-lactoglobulina, depois da soroalbumina, e a mais termossensível são as imunoglobulinas. Essas, boa parte delas são desnaturadas durante os processamentos térmicos que possam ser utilizados nesse soro posteriormente. Então, o soro ele apresenta uma alta capacidade de absorção de água, formação e estabilização de espumas, formação e estabilização de emulsão, gelificação, viscosidade e solubilidade. Então, todas essas capacidades dão ao soro uma ampla possibilidade de utilização na indústria alimentícia. Então, ele pode ser utilizado como ingrediente em diversos produtos. Mas antes desse soro ser aplicado em diversos produtos, a gente precisa conhecer a legislação que trata sobre os padrões de identidade e qualidade do soro de leite e do soro de leite ácido. Então, a Instrução Normativa número 80, de 13 de agosto de 2020, é uma instrução normativa recente,
e que vem trazer aspectos de produção, de armazenamento, transporte, classificação, nomenclatura, aspectos microbiológicos, fisicoquímicos, desde o do soro líquido, seja ele ácido ou não, até o soro em pó e as suas variações, seja parcialmente desmineralizado ou totalmente desmineralizado. Então, essa instrução normativa ela traz todas as informações que as indústrias que trabalham com soro devem atender para poder produzir os seus produtos utilizando o soro. Então, eu vou trazer para vocês alguns produtos, algumas aplicações do soro na indústria do alimento. Então, fabricação de bebida láctea, fabricação de ricota, fabricação de soro de leite em pó e fabricação de isolado proteico. Então, a fabricação da bebida láctea. Hoje a gente tem basicamente dois tipos de bebida láctea, que são as não fermentadas e as fermentadas. Então, dentro das não fermentadas, os achocolatados estão em maior destaque. Eu trago para vocês aqui o IoPro, que foi o meu sonho de produção na época da graduação. Eu sonhava em fazer uma bebida láctea que fosse rica em proteína e que pudesse ser utilizada por praticantes de esporte. Nós sabemos que quem pratica esportes muitas vezes tem o objetivo de ganho de massa muscular ou evitar a perda de massa muscular devido ao grande esforço físico proveniente das atividades físicas. Um outro tipo de bebida láctea é a fermentada. Essa em si é muito similar ao iogurte, porém a gente tem adição de um percentual de soro líquido, ou pode ser soro em pó reconstituído, que vai trazer para esse produto uma viscosidade menor, vai ser um produto mais fluido, que vai diminuir o custo de produção. Porém, o sabor e as características organolépticas da bebida láctea são muito similares à do iogurte, porém, nutricionalmente menor no aspecto da qualidade das proteínas presentes. Um outro produto é a ricota. Então, basicamente, a gente tem a ricota fresca e o creme de ricota. Então, a ricota fresca, como nós sabemos, é o produto obtido a partir do soro. Esse soro ele vai passar por um processo de acidificação e posterior aquecimento. Essa combinação vai resultar na precipitação das albuminas, ou das globulinas, né? Da alfa-lactoalbumina ou da beta-lactoglobulina. Esse produto, a partir do momento em que ele é prensado, vai dar origem à ricota fresca. Já a ricota cremosa, como o nome já diz, tem uma consistência mais pastosa, tem um teor de gordura maior do que da ricota fresca e tem uma aceitabilidade muito maior no público consumidor, uma vez que tem um sabor mais agradável que a ricota fresca. Um outro produto, uma outra aplicação do soro é a fabricação do soro em pó. E aí eu trago dois exemplos. O soro de leite em pó parcialmente desmineralizado, e aí a gente tem o parcialmente e o totalmente desmineralizado, que pode ser aplicado como ingrediente na utilização em outros produtos, como sorvetes, pães, biscoito. E nós temos aqui um composto lácteo, que muito se assemelha ao leite em pó, mas a sua composição tem como ingrediente principal o soro de leite. O soro de leite em pó é o ingrediente principal, em maior quantidade, seguido depois do leite integral, maltodestrina e outros compostos. Então, o consumidor muitas vezes vai ao supermercado achando que vai comprar leite em pó. Se ele não perceber, ele está comprando o composto lácteo, onde a sua base principal é o soro de leite. Uma outra aplicação é a fabricação dos concentrados isolados hidrolisados proteicos. Então, nós temos o WPC, que é o concentrado proteico de soro. Esse é um produto que é obtido através da
da filtração, da ultrafiltração do soro. Então, você consegue separar o líquido dos componentes sólidos. Então, eles tendem a ter um teor de carboidrato e de proteína elevado. Nós temos também o isolado proteico. Esse, também por ultrafiltração, vai fazer uma separação quase que exclusiva das proteínas. Então, você tem em uma porção um teor de proteína muito maior. Em alguns casos, é 100% essa proteína em relação à porção, mas em outros você vai encontrar um percentual ainda de carboidrato. E nós temos o hidrolisado proteico, que é um isolado onde houve a quebra das cadeias das proteínas para facilitar a absorção dos aminoácidos, certo? Então, nós temos esses 3 produtos que são bastante consumidos, principalmente no universo fitness. Eles podem ser vendidos isoladamente ou também em formas de blend, que é a mistura entre os 3, onde desenvolve um produto que vai ter um alto teor de proteína, com baixo teor de carboidrato e com absorção um pouco maior. Então, o custo-benefício, às vezes, é melhor do que você comprar um isolado ou um hidrolisado. Outras aplicações que o soro ele pode ser utilizado é a panificação, como ingrediente na fabricação de pães, biscoitos, massas. Também o soro ele pode ser utilizado na fabricação de gelados comestíveis. E uma aplicação mais recente é a utilização do soro na fabricação de sucos, como um dos ingredientes, uma vez que ele tem capacidade de formação de viscosidade, estabilidade. Então, você consegue utilizar o soro como um ingrediente também na fabricação de sucos. Então, resumindo o cenário atual deste subproduto, devido ao desenvolvimento de métodos industriais, tornou-se possível produzir uma variedade de derivados do soro do leite. Então, o avanço da tecnologia nos permitiu estar cada vez utilizando esse produto, explorando ao máximo sua aplicabilidade e ganha cada vez mais mercado em todo o mundo. Antes descartado durante a fabricação de queijos ou subutilizado como complemento para a alimentação animal ou na adubação das lavouras, agora ele ganhou um novo status e aumenta a presença no preparo de achocolatados, iogurtes, biscoitos, massas e pães. Então, o avanço é tão grande que existem empresas que trabalham exclusivamente com soro na elaboração de novos produtos. Então, o aproveitamento também é muito positivo para o meio ambiente. Porém, este subproduto ainda é pouco aproveitado, uma vez que o volume gerado no nosso país é muito grande. Então, a nossa preocupação é você, como responsável por um laticínio, caso você seja funcionário de um laticínio, que você tenha consciência de que esse produto, se ele for descartado no meio ambiente, ele vai causar um prejuízo. Então, pense nas possibilidades de aproveitamento desse soro e faça com que este seja melhor aproveitado. Muito obrigado a todos. Deixo aqui meu agradecimento mais uma vez à organização do evento. Estou à disposição para qualquer dúvida. Eu vou deixar o meu e-mail e meu telefone para contato, certo?